Já estamos de volta, quinta-feira de catequese aqui no Brasil Cristão. Agora você já sabe, né? Falou catequese, você pode sentir o sabor gostoso, porque aqui no Brasil Cristão tem a melhor catequese do Brasil. Isso aí. Então parece restaurante. Isso aí. Exato. Vamos lá, olha, respondendo a pergunta que o Fernando levantou no bloco anterior. De fato, o que é a via carismática? O padre, vamos refazer a pergunta só? Refaça. O Papa Francisco tem falado sobre corrente de graça. Uma fala do cardeal Suenens. Minha pergunta é, nós podemos falar a respeito de correntes de graça na história quando a gente fala desses moveres, que nós já estamos aqui há 2 quintas-feiras falando, já a terceira quinta-feira seguida? Podemos Perfeitamente. Você tem a corrente, não é? Como um rio que vai correndo. É o que a gente está chamando de via carismática. A fonte da corrente foi aberta em Pentecostes e ela está correndo na história. Agora, assim como um rio vai passando pelos acidentes, né? Ou seja, a graça vai passando pela história, de tempos em tempos ela faz ondas ou cascatas. O rio tem correntezas. O né? rio tem correntezas, exatamente. Então, você tem a graça que começa em Pentecostes, você tem uma grande onda, século I, século II também, vai tendo ondas, etc. Aí você tem uma cascata da vida monástica no século V. Agora veja, você tem a corrente, né, que é o conjunto da ação da graça, o conjunto. A corrente, ela pode se manifestar, ela pode se evidenciar em expressões ou em comportamentos. E geralmente são as expressões que inspiram os comportamentos. Você lembrou bem, Fernando, enquanto nós conversávamos aqui no intervalo. Santo Atanásio, que foi um bispo, ele não foi monge, mas conhecendo o movimento monástico, ele viveu uma vida profundamente monástica sem entrar num mosteiro. Quer dizer, uma expressão da corrente, que foi a vida monástica, inspirou num bispo um comportamento. E ele espalhou, inclusive, a vida monástica, porque foi ele que deu a conhecer a vida de Santo Antão. Naqueles exílios dele, né, os hereges exilaram ele, e cada exílio ele ia lá e plantava no coração dos fiéis o monasticismo. E não era monge. Exatamente. Bonito demais. E foi o que aconteceu, né, avançando um pouco o nosso assunto, no século XIII. O século XIII conheceu 2 grandes santos da nossa igreja, que foi São Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão. Enorme. Então, ali surge a corrente de graça está passando. Nestes 2 irmãos nossos na fé, surgem 2 expressões de uma corrente, que é a expressão mendicante. Então, Francisco de Assis faz uma experiência. Quem lê aquilo não diz que não é batismo no Espírito Santo, né? Nós damos o nome batismo no Espírito Santo, mas se você quiser, você dê outro nome. Experiência crítica, conversão inicial, iluminação, como Santo Agostinho chamava. Tem vários nomes disso daí. A própria espiritualidade carmelita chama de ingresso na primeira morada. É a primeira morada. Quando a pessoa faz a conversão e opta por entrar no castelo interior, começar um itinerário rumo ao amado da alma. A pessoa foi batizada no Espírito, acha que está abafando e só está entrando na primeira morada. É a primeira morada. Corre o risco de nem ficar. Exatamente. Está abafando, primeira morada. E o progresso nas moradas, nós, de espiritualidade carismática, simplesmente vamos recorrer ao termo batismo no Espírito Santo, novamente, mas com outra conotação. O Tatá fala muito disso, né? Sim. Você tem o batismo no Espírito Santo com experiência crítica, que é aquela inicial, mas o batismo precisa ser revivido, atualizado, ou seja, para que você progrida na vida de santidade. Então, ou seja, se não há um desejo de santidade no coração de um cristão, precisa verificar, e está faltando batismo no Espírito Santo. Então, você lê a vida de São Francisco, ele faz uma experiência com Cristo, e ele renuncia a tudo, né? Ao ponto de tirar a roupa do corpo em praça pública e devolver para o seu pai. Estamos falando de século XIII, Idade Média, isso é um escândalo.
Veja a que ponto de loucura um homem cheio do Espírito é capaz de agir. E ele faz isso. E quer viver a pobreza evangélica, mas não só uma pobreza sociológica. Não se trata disso, alguém que quis ser pobre, desapegar dos bens materiais. Não é só desapegar-se dos bens materiais. Trata-se de um apego a uma riqueza. Cristo, a vida de oração, a vida espiritual e o anúncio do Evangelho. Antes de tudo, São Francisco de Assis é um evangelizador. Andava pelas ruas com esse intuito de dar testemunho, falar de Jesus, expressar Jesus. Sim. Ao lado, alguns anos, poucos anos depois, surge Domingos de Gusmão, também ali na Itália, e, aliás, na Espanha, São Domingos, se não me falha a memória. E São Domingos começa a sua ordem dos pregadores. Veja, mesma paixão. Pregar a palavra. No período em que graçava sobre a Europa, uma heresia, chamada heresia cátara, ou a heresia albingense, que tem várias facetas, tá? Mas uma delas era uma profunda repulsa à instituição, ao clero, e com isso uma repulsa aos sacramentos. A proposta de uma igreja conceitual, até espiritualista. Exato. E veja só, surge um carisma, que é algo espiritual, para corrigir o espiritualismo. Porque muitos vão dizer, carismas geralmente tendem a ser muito espirituais e se deixar cair no espiritualismo. Mas quando houve espiritualismo exagerado na igreja, o Espírito Santo suscitou um carisma para corrigir. Exato. Então o carisma não é para fanatizar o fiel a ponto dele virar um espiritualista. Não. Desencarnado. É para tirá-lo dos excessos, sejam eles na direção em que estiverem. Então havia, sim, um hierarquismo, um clericalismo, por um lado, que foi bastante combatido no sentido cristão, sim, por Francisco de Assis. Em nenhum momento Francisco de Assis foi desobediente, sim, quis a todo custo a aprovação do Santo Padre Papa Inocêncio III na época. Não obtendo essa aprovação, dobrou o joelho com seus irmãos e orou até que o Espírito Santo visitasse o Papa em sonho a respeito de Francisco de Assis e a sua nova ordem, e o abençoou. Ou seja, nunca se recorreu ao abandono à igreja ou uma revolta contra a igreja para reformá-la. Sempre as verdadeiras reformas foram de dentro para fora. Então você tem Francisco de Assis e Domingos de Gusmão, mas eu quero bater um pouco mais na tecla aqui de Domingos de Gusmão e a Ordem dos Pregadores, porque o carisma da Ordem dos Pregadores justamente consistia em libertar as pessoas do erro, da mentira, da heresia cátara principalmente, mas de quaisquer outras heresias e pensamentos desvirtuados a respeito da fé cristã. Você já tinha nesse período surgindo os valdenses, por exemplo, exato, no sul da França, norte da Itália. Então, fazer isso pela palavra, pela pregação. Olha só, que lindo. Um carisma aqui que não é de todo novo, porque no programa passado nós falávamos daqueles missionários que foram evangelizar os bárbaros com evidências de sinais. A Ordem dos Pregadores, já a partir de São Domingos, experimentou com veemência estes sinais e milagres. Então, o próprio São Domingos de Gusmão, por exemplo, manifestou inúmeras vezes dom de milagres. Conta-se a história, existe um relato documentado, há um documento na França testificando isso, de que ele chegou para pregar numa aldeia e perguntou: há um católico nesta aldeia para que eu comece primeiro a pregar para ele e ele possa me acompanhar na missão para que eu pregue para todos na aldeia? E aí tiraram o sarro dizendo: pois é, frei, chegaste atrasado, porque o último católico que tinha aqui na aldeia faleceu há 14 dias, há 2 semanas. São Domingos foi no cemitério, ressuscitou o morto.
Morto havia 14 dias. E havia um documento, uma espécie de documento de óbito, né? Sim, claro que não era como fosse uma certidão lavrada ali na capela da aldeia. E existe esse documento com uma data. E então todos vêm, porque todos conheceram uma aldeia pequena, todos conheciam o morto. O morto andando ao lado de São Domingos. Ele vai à praça, começa a pregar. Só para o católico, todo mundo vai, nem tanto para ouvir a pregação, mas para ver o morto vivo. Veja, o mesmo fenômeno da casa de Betânia, muitos creram no Senhor Jesus porque viam Lázaro ressuscitado. Bem que Jesus falou, vão fazer obras maiores que eu, porque Lázaro morreu há 4 dias, e esse 14. Domingos de Gusmão fez isso, e todos na aldeia se tornaram católicos. Meu Deus. Terminada a pregação, ele acompanha o morto até o cemitério. E ele morre novamente e é lavrada uma outra certidão. Então existem as 2 certidões comprovando 2 óbitos do mesmo homem, com uma diferença de 14 dias. E tem esse documento. Então um milagre é dom carismático. Você se lembra disso? Então dons carismáticos em plena Idade Média. Esse é o intuito. O nosso intuito é demonstrar como nunca houve um período da história da Igreja Católica que nós não tenhamos visto carismas, as dons manifestações carismáticas. Não só isso, São Domingos, apesar da sua língua materna, ele em todos os países, regiões em que entrava, recebia o dom da xenoglossia. Chegava pregando na língua local, sem conhecer a língua, sem ter estudado, chegava pregando na língua local. Isso se repetiu depois num confrade seu, cuja vida eu gosto muito de mencionar. Terrível. Um nome terrível de unção, porque inclusive é o padroeiro da paróquia de origem dos meus pais, lá no Ceará. Então, se tem alguém me acompanhando aí de Lavras da Mangabeira, no Ceará, o padroeiro da paróquia, uma paróquia já de 200 anos, mais de 200 anos, a paróquia São Vicente Ferrer. Terrível. Francês. Eu queria que vocês vissem a imagem de São Vicente Ferrer. Procure lá depois no buscador e coloque São Vicente Ferrer. Ele está com o dedo apontado para cima, com a boca aberta, como que falando ou gritando, ou até orando em línguas, dá a impressão, e uma labareda de fogo em cima da cabeça. Se aquele homem não era carismático, eu não sei mais o que é um carismático. Meu Deus, as línguas de fogo lá então, no Pentecostes. realmente, São Vicente Ferrer congregava milhares de pessoas para ouvir a sua pregação. Tamanha a unção que havia na boca daquele homem. Os escritos contam que se reuniam milhares de pessoas, ele então procurava lugares ermos, planícies, onde coubessem aquelas pessoas. E, por unção de Deus, milagrosamente, todos o escutavam. Nós estamos falando de século XIII, não existe microfone, não existe som. Mesmo Jesus na Palestina, se você já teve a oportunidade de ir, né, eu já fui 2 vezes, Jesus quando pregava, vá lá no Monte das Bem-aventuranças, por exemplo, Jesus usava de estratégia, pregava na beira do mar e sempre havia rochas, a voz batia e reverberava, então na montanha, numa planície ao lado de morros, então Jesus usava dessas estratégias acústicas, mas nos terrenos europeus que São Vicente Ferrer encontrava, já é um milagre. A princípio, olha lá a imagem. Esse é São Vicente Ferrer, com a labareda de fogo e o dedo apontado para cima. Contam os escritos que ele pregava. Tem umas asas ali também. Sim, sim. São modos de dizer que ele tinha assim, algo de angélico, algo de muito espiritual. Ele pregava. Durante a sua pregação, muitas curas físicas aconteciam, enquanto falava. Pessoas se levantavam, paralíticos se levantavam, cegos começavam a enxergar. Conta-se que durante as suas pregações ele era tomado de uns arroubos. Os escritores tentam descrever com termos que talvez nós carismáticos usássemos outros, mas disse assim que ele era tomado de uns arroubos espirituais, que durante a pregação ele dava uns berros, um grito sem sentido nenhum, apenas um som ininterrupto,
algo parecido com línguas. Exato. E ao dar aquele berro, disse que centenas de pessoas caíam no chão. Olha, Caíam, pousavam como que desfalecidas. Então, tem um livro que foi editado na Espanha, ele não foi traduzido, mas narra essas quedas das pessoas. E elas se levantavam, às vezes cegas, enxergando, surdos, ouvindo. E algumas, inclusive, Em pecado mortal. em pecado mortal, morriam. Morriam. Algumas caíam mortas no chão com a força da pregação. Conta-se que o Santo Padre chamava São Vicente Ferrer para se consultar, para pedir direção espiritual. Olha, São eu Vicente tenho a dizer Ferrer. o seguinte, para você que tem aí um probleminha assim com os carismáticos de hoje, vou dizer para você, nós somos fichinha. Nós somos fichinha, realmente, porque Meu tem Deus. uns carismáticos muito mais doidos na história. A pesquisa que eu tenho aqui em mãos, né, do Eddie Hyatt. Isso, ele fala que no período que Vicente Ferrer esteve na Holanda, ele chegou inclusive a fazer, ele marcava horários de atendimento para curar as pessoas. Então toda quarta-feira tem oração de cura. É médico, né? Tipo médico. Oração de cura, toda quarta-feira ia lá. Atendimento de oração por cura. Por Quer cura. dizer, isso não é Sensacional. novo, isso não é do movimento pentecostal moderno, isso não é Maravilha. do movimento carismático, sempre existiu. Tem Então, participação, padre, no nosso WhatsApp? Vamos ver para a gente continuar. Quem está conosco? Fernando, por favor. Boa noite, somos de Sorocaba. Parabéns pela catequese dessa noite. Precisamos sim pedir todos os dias o Espírito Santo, não porque ele é limitado em se dar, mas porque nós é que somos limitados em recebê-lo. Lindo o nosso catecismo quando afirma Jesus Cristo, tendo entrado uma vez por todas no santuário dos céus, intercede incessantemente por nós como mediador que nos garante permanentemente a efusão do Espírito Santo. Catecismo 667. Que lindo. Rutas. Muito bom. Obrigada, querida, pela sua participação. Continue enviando, a gente vai colocando aqui na medida que o programa for acontecendo, tá, gente? Então fica aí São Vicente Ferrer como referência. Maravilha. Né? Século XIII, né, padre? Aqui já é século XV, 1419, né, o ano do falecimento dele. Portanto, 13 para 15. Nossa! 13 para 15, porque 1300 e alguma coisa ele nasce, falece em 1419. Bem pertinho da gente. Sim. Ô padre, eu não queria tirar o senhor da lógica, mas nós citamos o São Domingos e um seguidor terrível. Vamos citar, o Francisco de Assis é mais conhecido, mas tem um outro camarada que o seguiu, que é nada mais, nada menos que Santo Antônio de Pádua. Exatamente. meu querido. Eu ia já citar, até porque se eu não cito, eu sou excomungado, porque ele é o padroeiro da minha diocese, né? O padroeiro da diocese de Osasco, ao lado de São João Paulo II, que foi recentemente proclamado co-padroeiro, porque foi ele que criou nossa diocese. E, de fato, Santo Antônio de Pádua era dotado de inúmeros dons carismáticos. Então, o primeiro deles, palavra de ciência. Santo Antônio de Pádua tinha um dom de palavra de ciência e um dom de discernimento dos espíritos infuso, que é raro, porque existem categorias de discernimento dos espíritos. Existe o discernimento dos espíritos natural, que é aquele que uma pessoa pode desenvolver com habilidade. Você estuda e vai aprendendo a discernir, né? Intenções. Pelos sinais. Espíritos no sentido de sentimentos, intenções, motivações. É um discernimento que um diretor espiritual, por exemplo, deve desenvolver, inclusive. Isso é o discernimento dos espíritos natural. Você tem o discernimento dos espíritos carismático, que é a capacidade de você discernir a motivação interior de alguém, o pensamento, a origem de um fenômeno, instantaneamente, por graça do Espírito Santo. Então, o Espírito te diz. Mas existe o discernimento dos espíritos infuso, que era um dom, isso aqui já é no nível místico, inclusive. O dom que alguns santos tinham de ler Pensamento. os pensamentos, ler almas, ler corações. Então, Santo Antônio, São João Maria Vianney, o Padre Pio, muitos tinham o discernimento dos espíritos infuso, ou seja, você de chegar perto, ele lia o seu pensamento, ele via, como se você fosse transparente. Isso era um dom terrível. Santo Antônio Imagina você ficar vendo. Santo Antônio de Pádua é é o único caso de fenômeno místico de trilocação. Bilocação nós temos vários. Mas Santo Antônio se trilocou.
Ou seja, esteve em 3 lugares simultaneamente ao mesmo tempo. Então, um homem, um colosso de fenômenos espirituais. Palavra de ciência, profecia, tinha dom de profecia, dom de realizar milagres. Sabe que o meu milagre predileto aliás, eu tenho vários milagres prediletos, né? Aquele em que ele pôs a mula para se ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento, para provar que Jesus é presente ali. O milagre da pregação dos peixes, em que ele vai pregar e os peixes vêm à tona para ouvir a sua pregação, já que ninguém na cidade queria ouvir. Mas o meu milagre predileto é um em que ele está andando na estrada e 2 homens o veem de longe, numa carruagem, e dizem, ih, lá vem um frei. Esses freios são chatos, toda vez que a gente passa na estrada, eles pedem carona. E aí vai ficar falando de Deus, vai ficar falando de igreja, a gente não está afim de ouvir isso. Faz o seguinte, você deita ali atrás, você se cobre, e quando o frei passar e ele pedir carona, eu vou dizer que você está morto. Ah, tá bom. E então o companheiro vai para trás e se faz de morto. Então eles passam do lado de Frei Antônio e dizem, sua bênção, Frei, Deus abençoe, meu santo, você pode me dar uma carona até a cidade? Ai, Frei, o senhor me desculpa, mas olha, eu estou levando um corpo aqui, então eu preciso correr, eu não vou poder dar carona para o seu Frei, sacerdote, Santo Antônio era sacerdote. Chega, não, claro, não tem problema, permita-me primeiro então encomendar a alma desse pobre coitado. E Santo Antônio reza, encomenda a alma dele e eles saem correndo. Quando viram uma curva, ele diz, fulano, pode levantar que o frei já ficou para trás. Fulano, Morreu! Santo Antônio encomendou a alma dele e ele morreu. Foi preciso, então, voltarem à estrada atrás do frei. Ele, desesperado, contou ao frei que eles tinham mentido, tinham enganado. Santo Antônio, entre aspas, desencomendou a alma do homem e ressuscitou o homem. Oh, esse Santo Ou seja, Antônio maravilhoso. então, não tem como dizer, um homem com profecia, com dom de milagres, e várias narrativas de cura, inclusive, a habilidade pela pregação, porque era um grande pregador, ainda hoje na cidade de Pádua está lá incorrupta a língua de Santo Antônio, ou seja, o órgão usado para converter vidas, muitas vidas foram convertidas pela pregação de Santo Antônio. Então assim, nós poderíamos ficar um bom tempo dissecando os dons carismáticos e os dons místicos. Dessa era mendicante. Dessa era mendicante, é algo terrível. Nós temos, por exemplo, São Bernardino de Sena, Santa Catarina de Sena. São Bernardino era franciscana. Catarina de Sena, meu Deus. Catarina de Sena era dominicana, da Gente, ordem vamos deixar terceira. pro próximo bloco, não dá mais tempo Doutor. nesse não, meu Deus do céu. Olha quanto... Oh, meu Deus, que santaiada carismática. E a gente aqui tentando resolver um problema da atualidade. É uma coisa maravilhosa a nossa igreja. Vamos ler um WhatsApp antes de sairmos para o intervalo, que tem participação conosco, do Kleber Kleber Galeone. Galeone, boa noite. Que belíssimo programa. Deus age grandiosamente nas palavras de vocês. Linda a história da nossa igreja. É verdade, Kleber, linda mesmo, é de encher o nosso coração, né? Vamos pedir o Espírito Santo aí, minha gente, no intervalo, ligar para nós, entrar no WhatsApp que a gente já volta.